Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Evangelho de João, capítulo 15. Então leia para você ver. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é um agricultor. Então os problemas que você passa, que você passou, que você tem passado, tem te moldado, tem te dado mais experiência. Porque o problema, ele nos promove, tá? Os problemas, eles não vêm para destruir ninguém. Ele vem para te impulsionar, para querer resolver. Quem tem Deus é assim. Quem tem Jesus é assim. Quem tem o Espírito Santo é assim. Ele tem esse discernimento. Ele tem essa revelação, ele tem esse rema. Que esse problema que você está vivendo, está passando, vem para te promover. Vem para te exaltar. Vem para o nome de Jesus ser glorificado. Você está entendendo isso? Então ele não vem para destruir. Não é castigo de Deus, é para te ensinar. Para te ensinar. Dá uma olhadinha quantos problemas você resolveu e você foi promovido. O seu gerente, o seu patrão, quantos problemas você resolveu e você aprendeu tão bem que você montou o seu próprio negócio. Você aprendeu a lidar com gente difícil. Você aprendeu a lidar com pessoas. E hoje você tem a sua própria empresa. E hoje você está aprendendo de outro jeito. Não é verdade? Hoje você tem que aprender diferente, mas você está crescendo em Deus. Então, o nosso Pai, o nosso Deus, ele vem trabalhar em nós. E quando eu aceito o trabalhar de Deus na minha vida, fica leve. Mas quando eu não aceito, atrasa, trava. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, ano que vem eu vou. E eu vou procrastinando, eu deixo para amanhã. O pastor falou de hábitos, falamos agora de atitude, falamos agora de palavras. Aprenda a acordar 1 hora antes, meia hora antes. Sai 20 minutos antes. E entenda que você está a serviço do reino, a serviço do Pai. Ele te conecta como anjo na vida de pessoas, assim como pessoas são conectadas com você como anjos. Então Deus vai te livrando do caminho mau, de más conexões. Ele vai colocando pessoas na sua vida e vai tirando pessoas da sua vida e vai inserindo você na vida de outras pessoas. Você entende isso? Essa dimensão de Deus, que você é um instrumento, que você é um vaso vazio, que você é um anjo na vida de alguém, que Deus só quer usar a sua boca, que Deus só quer usar a sua presença. Às vezes você não vai falar nada, porque Eclesiastes 3 diz o quê? Que há tempo de falar, e há tempo de ficar calado. Tem lugares que você vai entrar que você não vai falar nada, você vai ficar calado. E tem lugares que você vai entrar que você vai falar. Você está vivendo essas experiências? Diga aí, pastor, eu estou vivendo o extraordinário. Pastor, eu quero viver esse extraordinário. Então Deus vai colocar situações na sua vida. E quando você tem essa revelação, essa conexão espiritual e não carnal, nem mundana, mas espiritual, você vai discernir. Você vai entender que essa pessoa que Deus colocou na sua vida é para te ajudar a crescer, evoluir, prosperar. E você vai querer isso e Deus vai ligar na terra e está sendo ligado nos céus. Mas ninguém gosta de ser lixado, trabalhado, podado. Ninguém gosta. Na hora é ruim, mas depois é só glória, é só vitória, é só bênção. Quando Deus manda você parar, você fica triste, nervoso. Mas é melhor parar do que ir para o hospital. Depois. Quantas pessoas não param e precisam depois ir para o hospital? Aí Deus para. Ó, então agora você vai parar na marra. Aí você tem aquela experiência gloriosa, poderosa, e aquele médico fala para você, ó, você tinha que ter cuidado disso antes. Aí você ouve aquele sermão lá e você é lapidado de novo por autoridades que Deus coloca na nossa vida, que são os médicos, não é verdade? Então eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Para quê? Para que dá mais fruto. Eu peguei uma planta essa semana, eu cortei tudo. Cortei. Troquei a terra, deixei bonitinha, porque eu sei que ela vai florescer. Dá uma dó, né? Dá vontade de não cortar, na verdade.
mas eu vi que ela estava verdinha, bonitinha. Olha, sensível para uma grande produção de flores. Está entendendo? Na hora você não entende, mas amanhã você vai entender. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então Deus é Pai. Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Então Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E Ele quer contar isso para nós. Quantas coisas Ele já fez e muito mais Ele vai fazer, porque Ele é amor. Ele te amou tanto, mas tanto, tanto, tanto que Ele deu. Doação, dar. Você tem se doado? Você tem doado o seu tempo? Você tem doado as suas experiências? Você senta com os seus netos, com os seus filhos para falar com eles? Você doa as suas palavras? Então Deus fez isso, Ele deu o melhor, que é o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, às vezes você fala assim, eu não vou falar isso para o meu filho, não. Ele já sabe tudo. Eu não vou falar isso para os meus filhos, não. Ele já sabe tudo. Sabe nada. Você tem que falar assim. Você tem que falar assim, porque eles vão falar, olha, eu sabia, mas agora que eu ouvi, eu entendi. Quer dizer, ele sabe, mas não entende. Aí você explica e fala, ai, mãe, agora eu entendi. Que legal, que bom. Abriu a minha mente, porque estava travada em algo. Então, diga, eu vou viver o extraordinário, mas antes disso, eu vou passar por experiências. E Deus está fazendo isso na nossa vida, Pastor Edson, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Receba o trabalhar de Deus na sua vida e vai virar uma chave que vai destravar essa situação. Sabe, esse medo de tomar decisões, esse medo de alavancar, esse medo de ser quem Deus te chamou para ser. Não temas, Ele está com você todos os dias, Pastor Edson. Todos os dias, Pastor Edson. Todos os dias. Amém, é isso aí. Jesus falou, está falado, mas Ele está com a gente quando de fato nós estamos dentro do propósito dEle. Obrigada, né? Quando Ele disse assim, olha, façam discípulos de todas as nações. Ele deu dicas e aí Ele disse, eu vou estar com vocês. Então Ele está naquilo que Ele te chamou para fazer. Se Deus te deu uma missão, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma tarefa, Deus te deu um desígnio, Deus te deu algo para fazer, então faça. Não espere as coisas melhorarem. Não espere a quando melhorar, quando eu tiver, quando eu puder. Faça o que dá. Se não dá para dar 2 passos, dá 1. Se não dá para dar 1 passo, dá uma arrastadinha aí no sentido de tomar uma atitude. Comece. Tá? Comece um pouquinho, vai começando. Eu estava pensando agora de manhã, ainda antes de sair de casa, e me veio uma coisa assim, veio alguns nomes na minha cabeça, assim, algumas pessoas, sabe? Veio algumas pessoas. Claro que eu não vou falar nome, mas vieram alguns nomes aqui na minha cabeça. E daí veio a seguinte palavra, praticamente uma frase. E essa frase falou assim: eles não têm consistência e também não são perseverantes. Essa é a verdade. As pessoas desistem fácil. Se você entra num propósito com Deus, se você faz ali um projeto, uma meta, você tem que seguir aquele roteiro. Você dá 1 passo, depois vai dando 2, você tem que ter persistência, consistência. Persistência é uma coisa, consistência é outra coisa. Né? Então essas 2 palavras são diferentes, mas elas se unem. Então tem pessoas, começa agora, já para. Né? Às vezes a gente atribui, antigamente o pessoal falava assim, fulano é fogo de palha. Né? Fogo de palha. Tá cheio de gente fogo de palha. Aí ele começa, faz aquele barulho, de repente, cadê? Já apagou o fogo já. Por quê? Não tem consistência. Então é importante a gente pensar nisso. É você ter ali um devocional, você fazer um propósito de ler todo dia um texto da Bíblia, um capítulo, escolha ali um livro, um capítulo, ler. Eu estou dando um exemplo, tanto para crescimento espiritual, para a tua vida profissional. Não é? Você começa o teu próprio negócio, não é? E já quer resultado no dia seguinte? Não é assim que funciona. Não acontece de um dia para o outro. Então a pessoa não tem essa persistência.
Então nós temos que, e uma coisa que eu tenho aprendido é isso, então ter persistência, perseverança, né? E a batalha e a luta. Às vezes você tem que dar uma pausa, rever algumas coisas, né? E começar de novo. Se parou, recomece. Talvez você teve que parar alguma coisa, talvez você teve que dar uma pausa, mas recalcule isso. Né? Faça a sua análise, você é uma pessoa inteligente. Deus te deu inteligência. Todo mundo tem um nível de inteligência. E outra coisa, Deus pode dar para aqueles que pedem sabedoria. Sabedoria do alto. Não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria do alto. Então não fique aí se vitimizando. Não fique aí se vitimizando. Ai, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém dá a mínima para mim. Quem que tem que dar a mínima para você é você mesmo. É você que tem que ir em busca dos seus ideais, dos seus sonhos, dos seus projetos. Às vezes a pessoa fica se alimentando de um monte de bobagem que tem por aí pela internet, mas no final do mês não será eles que vão pagar a tua conta, não serão eles que vão pagar a sua fatura, é você. Então vá à luta, invista mais em você, valorize mais o seu trabalho. É isso. É isso. Nós estamos na terra ainda. Aqui na terra não é céu, é terra. É batalha, é desafio, é luta, mas é vitória também, porque Jesus prometeu estar conosco, independente da situação. Então não é hora de parar, não é hora de ficar com medo, de desistir. Então veja a área da tua vida que você está querendo parar. Outra coisa importante é que se você tem 5 coisas, não é porque uma coisa está dando errado que você vai parar com as outras 4. Então você tem que rever isso. Eu tenho analisado muito essas questões, porque a pessoa tem 5 coisas que está indo, mas uma delas começa a dar errado. Então tenta ver o porquê está dando errado ali, mas não pare de fazer as outras. Sim. Entendeu? Tem que ter essa questão. Eu sei que é muito pessoal essas coisas. Por quê? Essas instruções aqui é justamente para fortalecer a sua vida, amado e amada. Você que está ouvindo, assistindo, é para você essa palavra. Para você ter forças. E com isso você vai poder ajudar os outros. Com isso você vai poder ajudar outras pessoas. A Bíblia diz o seguinte. O primeiro mandamento. Amarás ao Senhor de todo o seu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Então valorize, você tem habilidade, você tem talento. Né? Agora, eu penso assim, isso é uma questão pessoal de pensamento. Você pode saber o que você sabe fazer, então é você que tem que despertar. É você que tem que querer. Agora, não adianta alguém chegar e ficar pressionando, não adianta você que está ouvindo agora ficar pressionando o teu filho que não está ouvindo a gente, a tua filha, alguém da tua família que você ama, que não está ouvindo essas instruções, e você começar a fazer pressão. Olha, o pastor falou que tem que fazer assim. Pastor, não me coloque no rolo. Tô brincando aqui, mas você tem que entender que não é com pressão psicológica que você tem que fazer. Não, calma. Ore, peça ajuda divina e dê uma instrução, mas sem forçar a barra. Porque eu vejo casos que as pessoas elas querem, se a outra pessoa não quer aquilo, paciência. Não é você que vai forçar a barra, forçar a pessoa a querer alguma coisa que ela não quer. Sim. Entenda isso. Isso é importante frisar isso aqui, porque senão você começa aí ficar uma pessoa chata. Quando você quer impor alguma coisa para alguém, que aquele alguém não está mais afim. Não é? Às vezes a pessoa não está mais afim de caminhar junto. Então, meu irmão, pega o teu barquinho e vá remar em outro rio, então, porque tem água para todo mundo. Então anote essa palavra aí. Estou comprometida. Sou comprometido com o reino. Estou comprometido com a minha família. Eu estou comprometido com a salvação na minha casa. Eu estou comprometido com a libertação dos vícios na minha família. Você está entendendo isso? Pastor Edson está trabalhando numa jornada de ministrações, de milagres. E uma das palavras que Deus fala muito forte no meu coração é João capítulo 9, quando Jesus ele cura aquele cego. Sabe, é muito forte quando essa palavra entra na minha mente, ela entra no meu coração,
quando a palavra diz assim, disse Jesus, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você está no mundo. Você é luz. Você é luz desse mundo. Você é luz, você tem que brilhar. E você não vai brilhar para quem você quer. Você vai brilhar para quem Deus colocar no seu caminho. Ontem eu tive uma experiência tão impactante, tão forte. O pastor Edson saiu da rádio, foi fazer alguns atendimentos. E eu tinha uma outra missão. E a minha missão foi gloriosa. Eu encontrei um casal, chegou em Curitiba, e o sol aqui estava bem forte ontem. E aquele casal tinha se perdido, eles estavam procurando um apartamento para alugar. E eles me abordaram assim com uma alegria, sabe, com amor, parecia que ela tinha acabado de sair de casa. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa memorável, maravilhosa. Ela disse, olha, a gente se perdeu aqui, eu estou procurando um apartamento. Na hora, queridos, eu lembrei de uma amiga que cuidou de mim quando eu cheguei em Curitiba e o Espírito Santo falou assim, lembra quando você chegou aqui e ninguém te ajudou? Mas tinha pessoas que te ajudaram a procurar uma casa. E foi tão forte aquilo que, aquele amor de Deus, aquela glória do Espírito Santo veio sobre mim e eu disse para ele, eu vou te ajudar aí a achar. E fui passando para ela uns contatos, fui ajudando ela, não sei o que vai dar isso, mas uma coisa eu sei. Meu dia foi extraordinário. Meu dia foi incrível, porque eu pude ajudar alguém que eu nem sei quem é e nem sei se eu vou ver essa pessoa mais. Então, você entende isso? Você tem que amar pessoas, você tem que amar vidas, você tem que estar disponível, você tem que estar comprometido. Ah, a senhora fez isso porque a senhora é pastora, a senhora não tinha nada que fazer. Eu tinha muito que fazer, sim. E não é porque eu sou pastora, não. É porque eu tenho compromisso com meu Deus e com as pessoas que Ele coloca na minha vida. Então, quem me procura é abençoado sempre, independente se eu conheço, se eu não conheço, ou se eu nunca vou ver mais. Eu sei aproveitar as oportunidades. Eu sei aproveitar o compromisso que Deus colocou na minha vida e que Ele vai colocar, eu já dou glória a Deus. Então, foi para quê? Esse milagre foi para que manifestasse nele a glória de Deus, a vida de Deus nele. Então pare de pôr culpa nos outros. É a cidade, é o país, é minha mãe, é minha vizinha, é meu marido, é meus filhos. Não, 1000 vezes não. É para que a glória de Cristo se manifeste na sua vida. Faça tudo às pessoas como se você estivesse fazendo a Deus, porque você vai hospedar anjos e você nem está sabendo. Um copo de água que você entrega a alguém, você já fez algo muito valioso. Quando eu morava no sobrado térreo e aquele carteiro vinha entregar as cartas, ele chegava ali cansado, suado, a primeira coisa que vinha na minha mente é que ele estava com sede. Ninguém faz isso, mas eu fazia. O senhor aceita um copo com água? E eu ia lá, ele tomava aquela água e continuava a sua missão. Sabe, essa sensibilidade do Espírito Santo, ela tem que estar contínua. Você não sabe quanto tempo você vai durar nessa terra. Você não sabe que uma atitude gera mais do que 1000 palavras. Blá, 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 ninguém quer saber de 1000 palavras, eles querem saber de atitude. Quais são as suas atitudes que te comprometem com Cristo? Você está comprometido? Escreve aí, eu estou comprometido com esta palavra. É para que a glória de Cristo se manifeste através da minha vida e o mundo tem que saber disso. Pastor Edson. Graças a Deus. Você está recebendo aí várias instruções, várias recomendações que eu chamo de palavras, de pérolas de sabedoria.
Estou observando aqui algumas pessoas escrevendo, que palavra boa, que maravilha, quer dizer, é isso aí. Então, guarde essas palavras, anote. Eu particularmente gosto de palavras avulsas, que têm um significado e que montam ali uma frase, isso é louvável. E com essas palavras que venha gerar atitude, tá? Atitude. A gente não pode apenas gostar do ensinamento, mas pensar em que eu posso aplicar isso na minha vida. Aplicação. Jesus disse que aquele que ouve suas palavras e as coloca em prática é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram as lutas, mas não foi destruída, porque estava bem firmado na rocha, bem firmado na palavra, nas verdades de Deus, ok? Não faça o seu possível, faça sempre o seu melhor. Nós estamos aqui há 19 anos. Projeto de evangelização, um projeto pastoral, de ensino. É forte o que Deus tem feito em toda essa temporada. Mas é importante quando você se desperta a ser uma coluna do nosso ministério, ou seja, um apoiador através de uma semente financeira. É importante. Você olha, você veja bem, a gente começou às 8h30, vai até às 10h. Não é errado ter propaganda. Pode ter propaganda, se quisesse pode ter uma propaganda, né, de uma empresa e tudo mais, mas há 19 anos que não é feito isso, com exceção acho que uns 3 anos que teve uns apoiadores, mas depois eles tiveram que tomar outro rumo. Mas quem apoia o Ministério Agindo Deus é você que está semeando uma oferta, ou mensal, bimestral, semestral, anual, cada um tem uma realidade. O ideal é ser mensal, né? Porque todo mês tem a conta aqui para pagar na rádio. Então, quando você semeia, você está dizendo, pastores, continue. Pastores, permaneçam. Então, a sua semente é importante. A sua semente, a sua oferta, né? Enfim, a sua contribuição aí, dá o nome que você quiser, a sua contribuição aí. Mas Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, fala de várias mulheres que eram semeadoras do ministério de Jesus. Semeadoras, isso mesmo. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Me chama a atenção aqui, por que será, né, que Lucas mencionou só o nome das mulheres, né? Você vê, tinha mulher aqui, alguns nomes ele escreveu aqui, mas depois muitas outras. Essas muitas outras é você que está ouvindo a gente no século 21, nesse dia especial de 17 de janeiro. É você, Deus está te chamando. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Deus está te chamando hoje para mudar a sua vida através de uma semente financeira, de uma oferta? Sim, senhor. Sim, senhora. É isso mesmo que você está ouvindo. É um chamado. O ideal é que todos entendessem isso, mas nem todos entendem. Mas quando alguém entende, eu acredito que quem entende é porque ela está sendo chamada. Ela está sendo escolhida. E nós não trabalhamos com a emoção nesse horário. Não. É com a fé. Certo? É com o teu pensamento. O apóstolo Paulo, nesse ensinamento sobre contribuição, sobre semente, ele disse em certa ocasião que cada um separasse. Por quê? Porque a semente ela é individual. Ela é individual. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Então eu lanço um desafio para você que justamente talvez está passando um estreito aí na área financeira. Então você quer mudar a tua área financeira? Semeie no ministério. Esse é o código, esse é o segredo. Semear, mas semear com alegria, com fé, dentro da sua realidade. Semeie. Porque é assim que funciona. Porque às vezes tem gente que fica jejuando para Deus abençoar a vida financeira.
Claro que o jejum, sabendo jejuar biblicamente, claro que é importante, né? Para a tua vida espiritual, para o teu fortalecimento. Mas é semeando que você vai colher. É plantando que você vai colher. Entendeu? Então, a Bíblia fala muito. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 16, ele fala assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Ele diz, cada um de vós, não é algo individual. É individual. Então é muito legal quando você entende isso. Se essa palavra está falando com você, glória a Deus por isso. Se você já é um semeador, pastor, eu já ajudo o ministério XYZ, amém, ué. É você que decide. Ontem eu estava conversando com uma das semeadoras, pessoalmente eu encontrei essa família, e ela disse, olha pastor, eu tenho uma alegria muito grande de semear no Ministério Agindo Deus. Aí ela disse assim, mas eu também semeio em mais 2 missões, ela falou. Eu achei sensacional. Então tem gente que tem esse dom, né, de distribuir o que Deus dá para ela, e ela distribui um pouquinho aqui para um, para outro, que está fazendo a obra de Deus com seriedade. Então, se essas palavras estão soando bem nos teus ouvidos, pense. Às vezes as pessoas falam com tanto amor e carinho, a gente fica feliz demais quando a pessoa diz, pastor, eu estou orando por vocês para que vocês continuem falando até a volta de Jesus. É bonito isso? Claro que é bonito. Mas elas têm que orar também para que Deus levante semeadores. Levante colaboradores que queiram colaborar com alegria, com amor e voluntariamente. É voluntário, óbvio. Quem decide é você. Lembra que eu falei no início? Eu decido ser feliz, eu decido mudar de vida. Então, semear é uma decisão pessoal. Se é pessoal, se você decidiu, está decidido. É só praticar o princípio que você vai colher. O problema de muitas pessoas é que elas decidem e daí ela compartilha com pessoas que nunca vão decidir semear. Daí essas pessoas te contaminam. Exatamente. Talvez você parou porque um desavisado aí, um incrédulo ou um desviado da fé que não é feliz na vida, e ele contaminou você, você entrou na ladainha dele, na conversa dele, e por isso que você está enroscado na vida. Sabia disso, não? E eu tenho moral, no bom sentido, de falar isso aqui, porque eu sei o que eu estou falando. Eu tenho 58 anos de idade, não nasci ontem. Eu aprendi com 12 anos a semear na obra de Deus, vendendo coxinha, vendendo sonho, vendendo pastel. Na época, com 12 anos, a molecada trabalhava assim e podia, não tinha os impedimentos, a gente fazia e era feliz. Mas chegava em casa, tinha lá minha comissão que eu ganhava. Então eu aprendi cedo a trabalhar. É assim que funciona. Então, meu amado, você tem que tomar cuidado com as vozes estranhas. Entendeu? Agora, você tem que ter essa inteligência, essa sabedoria de Deus aí, para discernir as coisas. Você tem que escolher um bom terreno para plantar. E eu falo com muita tranquilidade. Se você fala, pastor, eu já ajudo, eu não sinto de ajudar vocês. Amém, a amizade é a mesma, eu não estou aqui falando para convencer ninguém. Eu estou alertando que eu tenho uma visão muito grande, a minha visão é grande, é tão grande, a minha visão é maior que eu mesmo. Eu tenho discernimento espiritual, eu entendo um pouquinho das coisas do reino de Deus, eu tenho muito que aprender. Mas aqui não é falar sobre oferta com, então eu vou ofertar só para vocês. Querido e querida, você oferta para quem você quiser, você decide. Então, dessa explicação, eu só quero terminar com oração. Agradecendo aqueles que entendem e aqueles que estão apoiando a gente diretamente. Através da sua semente, através de um dízimo, que em alguns casos até dizimam, porque ele quer canalizar. É o direito da pessoa, ela escolhe, ela decide. O importante, você está feliz assim? Continue. Ok? Então pense nisso, analise, faça, mas não pensa muito não. Tem gente que faz 10 anos que está pensando e não decidiu. Aí demora muito. Daqui a pouco é tarde demais quando você decidir. Então decida o quanto antes e eu vou passar a oração para a pastora Eva fazer essa oração encerrando a programação de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, de perto e de longe, e juntos com Jesus nós somos mais fortes. Senhor Deus, nesta manhã nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos libertou, nos restaurou, colocou um novo cântico nos nossos lábios. E essas mulheres, ó Pai, Suzana, essas mulheres Maria, essas mulheres Joana, essas mulheres Marta, essas mulheres, ó Pai, que foram curadas de 7 espíritos, elas serviam
o ministério de Jesus. Elas estavam disponíveis, comprometidas com o ministério de Jesus. E aqui estão os nossos ouvintes, homens e mulheres, jovens e crianças, casais, famílias, comprometidas com esse chamado da contribuição. Nós declaramos sobre eles uma unção maravilhosa de multiplicação, uma unção de cancelamento de dívida, uma unção de libertação da miséria, uma unção de libertação do ciúme, da inveja, da perseguição. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a saúde para que eles possam celebrar, conquistar muito mais, porque não vencemos Deus no dar. E o Senhor devolve. O Senhor não precisa, mas a tua obra precisa. Por isso nós já somos gratos a ti pela libertação. Quantas pessoas estão sendo libertas de espíritos malignos, de tantas coisas através da oração da fé, através dos milagres, prodígios e maravilhas. Abençoa cada ouvinte desta manhã, Pai. Manifesta sobre eles a porta de um trabalho digno e honesto, que eles venham prosperar cada dia mais. Ageu 2:8 diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo pertence a Deus. Somos apenas administradores, ó Pai, que possamos administrar bem tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Senhor, nós confirmamos essa oração, nós declaramos e profetizamos um tempo novo, de provisão e do extraordinário de Deus na vida de todos que receberam essas instruções e a oração da fé, em nome de Jesus. Amém. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.